Estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo e hoje a nossa convidada é Lia Faria. Lia, você foi a fundadora, uma das fundadoras, né, do Partido dos Trabalhadores aqui em Nova Friburgo e também a primeira candidata a prefeita no município. Bem, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história e como é, assim, abrir o Partido dos Trabalhadores de uma cidade, assim, tão conservadora, né, como Nova Friburgo. Eu digo conservadora até do ponto de vista político, né, porque se a gente pegar historicizar os presidentes que foram eleitos, bem eleitos em Nova Friburgo, a gente sempre pega presidentes da direita e até da extrema-direita. Primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade, esse momento aqui com vocês. É muito prazeroso, né, a gente ter sobrevivido, né, principalmente essa pandemia terrível do Covid. Lamentavelmente, alguns amigos maravilhosos, como Gilson Rangel, não sobreviveram, né? E ter sobrevivido também a essa história do nosso país, que não é muito diferente da história de Friburgo. Quer dizer, Friburgo não podia ser diferente do resto do Brasil, né? Então, Friburgo tem toda uma história pregressa, né? Eu sou historiadora, que começa lá em 1808, né? Com os suíços vindo para Nova Friburgo, com promessas, infelizmente, totalmente mentirosas, né? Essas pessoas vêm para cá, ficam sem condições, muitos irão morrer. Meu marido, Roberto Faria, ele é remanescente desse grupo, família Schmidt. O avô era escrivão do cartório em Cantagalo, porque as sedes, vocês vão observar, na verdade não era em Friburgo, né? Por exemplo, essa família dele toda é Cantagalo, né? E como eu tenho uma outra amiga também muito interessante, uma pessoa que talvez vocês pudessem gravar um dia com ela, e com os familiares dela, que é o pessoal de Carmo, o pai era de Carmo, inclusive ela é Monerá, Angélica Monerá, mas essa família, que hoje tem uma propriedade internacional lá de Gado Nelore, Lengruber, Nelore Lengruber. Eles são conhecidos, fazem leilão, ocupam na exposição. Eu fiz um documentário sobre eles. É uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que Friburgo tem uma história riquíssima. Eu quero parabenizar vocês, parabenizar a academia nesse esforço de recuperar a nossa memória, né? Porque eu acho que é através dessas memórias, dessas narrativas, que nós podemos identificar, né, possíveis equívocos que a gente comete ao longo da nossa caminhada, principalmente no âmbito da política, que é um âmbito muito escorregadio, muito pantanoso, né? Eu tinha uma grande liderança, uma grande amiga, vocês também conhecem, e o Désia Medeiros, uma das maiores lideranças do CEP, e aí o Désia um dia me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela diz: Lia, a política é um fio de navalha entre o senso de oportunidade e o oportunismo. Se você bobear, você se corta, né? Quer dizer, o que é senso de oportunidade, o que é oportunismo? Então, quando você fala das raízes mais conservadoras de Nova Friburgo, eu acho que é bem natural, né? Quem conhece um pouco do mundo, quem conhece um pouco dos países mais nórdicos, desses outros países, a Suíça, a Alemanha, são países com uma cultura dura, né? No sentido, assim, de valores, de princípios. E Friburgo foi construído a partir desses povos, né? Tem também povos austríacos, e eu descobri isso através de um amigo austríaco que esteve aqui lá em Trajano de Moraes. Você vê que um dos lugares lá de Trajano se chama Tirol, né? Então isso é austríaco. Friburgo também, lá para o lado de Lumiar, São Pedro, um lugar. Ou seja, então vocês, ao recuperar essa memória política, vocês também estão recuperando essa história dessa cultura política que vem sendo formada por essas primeiras comunidades e que estão aí os sobrenomes, Lengruber, Monerá e outros, né? Na verdade, o que aconteceu aqui especificamente em relação a nós, no PT, no Partido dos Trabalhadores de Nova Friburgo? Nós vínhamos, né, de um momento
particularmente difícil, né, da ditadura civil-militar, que foi muito apoiada pelo empresariado, por isso a gente diz que é uma ditadura empresarial civil-militar, e em 79 começam os primeiros movimentos para essa abertura, anistia, começa a voltar os presos políticos, Brizola, Darcy Ribeiro, e começa a fervilhar, né, no meio de alguns setores trabalhistas, uma volta a um sindicalismo mais aguerrido. É o que vai acontecer no ABC, né, dos metalúrgicos, que é essa figura do Lula, que está aí hoje, presidente da República pela terceira vez. Então é importante recuperar, como dizia Brizola, esse fio da história. O PDT tem esse fio da história na mão, né? E como que essa história ela vai se construindo e se reconstruindo, né? Então, em Nova Friburgo, quais são os dois grupos que vão se fortalecer mais do ponto de vista político? Por um lado, eu acho que a principal categoria de trabalhadores que se profissionaliza é a categoria do magistério, né? Tanto Simpro como o CEP, na época CEP-CEP, agora SEPE, são os grupos que mais começam a atuar. E, por outro lado, eu também gostaria de destacar que naquele momento era muito forte a questão da teologia da libertação, né? Alguns padres, principalmente os padres do Anchieta, Madre Cosmeli, da Doroteia, né? Nós tivemos muito apoio no PT e no CEP desses religiosos, inclusive quando a gente era perseguido, quando nós fomos levados para a delegacia para depor, com a presença do nosso queridíssimo saudoso Dr. Humberto Eljaic, que foi nosso advogado naquela ocasião. Então, na verdade, também não era fácil fazer política naquele momento, porque a ditadura ainda estava aí, com todos os seus atos institucionais, com todas suas perseguições, com toda a censura. Por um acaso, eu descobri esses dias, eu mando até depois para vocês, um amigo disse, Lia, tem uma pesquisadora que descobriu um documento seu lá no arquivo estadual da censura do DOPS daquela época. Aí ela me manda o arquivo, vocês vão adorar ler esse arquivo, dizendo, professora em Nova Friburgo, muito militante, organizadora do movimento negro, organizadora de mulher, preocupada com o problema das classes populares, participantes do PT, ou seja, uma criminosa, né? Uma criminosa. Foi em que ano que o PT... Você foi... Não, então, como eu te falo, o movimento, tanto do CEP como do PT, quer dizer, o nascedor, as sementes, as raízes, estão em 79. 79. Estão em 79. Tanto que você vai ver, a eleição 82, você precisa de um tempo para que o partido se estruture, para que o partido tenha diretório municipal, diretório estadual, tenha tudo isso. Naquela época, lembre-se que a eleição era conjugada. Nós não podíamos votar num candidato a prefeito e num outro candidato, por exemplo, para vereador. Tinha que ser tudo no mesmo partido. Tudo do mesmo partido, entendeu? De vereador a senador. Ou seja, por quê? Porque nós vimos de uma experiência, né, do bipartidarismo, Arena e MDB, então o povo e a juventude, aquela nova geração, não tinha experiência nenhuma com o processo democrático mínimo de votar e ser votado. Eu uma vez comentei isso com o Brizola, ele ficou pensativo, falou, nossa, professora, nunca parei para pensar nisso. Falei, governador, eu vou votar pela primeira vez na minha vida com a minha filha, que tinha feito 18 anos. Então, a nossa geração foi totalmente roubada de todo esse período da participação política. Né? Quer dizer, na verdade, o termo é esse mesmo. Voto junto com a Adriana. A Adriana tinha feito 18 anos. Você vê companheiros maravilhosos que provavelmente virão aqui também dando depoimento, que é Jário Nicolau, Roberto Lerre. Meu Deus, eles eram garotos. Eles tinham o quê? 18, 20 anos e vão votar em mim pela primeira vez. Eu brinco e digo, votamos todos em mim pela primeira vez, né? Diferente do meu marido, que era um pouco mais velho. Então, o Roberto, por exemplo, ele tinha votado, inclusive, em Brizola, para deputado federal pelo Rio. Pelo Rio de Janeiro. Que foi pela Guanabara. Pela Guanabara.
Então você vê quantos fatos históricos estão permeando. Quer dizer, é muito simples você dizer, Friburgo é conservador. Mas vejam bem, tem vários fatos históricos permeando, inclusive a questão da fusão dos dois estados, Guanabara e o antigo estado do Rio, que é um ato de força, que ninguém é consultado, em que você pega todo um estado com uma cultura, com as suas tradições, e simplesmente engole aquele estado dentro da Guanabara. E a Guanabara, por sua vez, era o quê? O antigo Distrito Federal, que se torna Guanabara por pressão do Carlos Lacerda, que é uma coisa também esquizofrênica, que é um município com um único município. Um município com um único município. Estado com um único município. Um estado com um único município. Então, na verdade, você vai ter essa fusão da Guanabara e do estado do Rio, que você não pode parar para pensar. Mas, Adelia, nesse episódio, você lembrou bem aí da questão do Carlos Lacerda, e a gente não pode esquecer do Amaral Peixoto também. Porque o amaralismo foi fortíssimo. E aí você pensa, o que você faz? Você apaga. Ou você tenta apagar anos de política que vem do getulismo, do Amaral, da Celina, né, da Alzirinha, e você sai varrendo aquilo tudo. Exatamente. E aí, tudo bem, vai reverberar. Aí você tem uma Ivete Vargas que diz, não, o PTB é meu. E aí Brizola, voltando do exílio, fica doido. Aí vai para Lisboa, tem a Carta de Lisboa, com Jorge Roberto da Silveira e outros, para criar o que seria o PDT. Então, veja bem, Friburgo, ele não está diferente do resto do Brasil. Ele está no meio dessa história que começa com um golpe, em 64, vai para um outro golpe, que é a fusão do estado do Rio de Guanabara, e pouquíssimo tempo depois, a fusão em 75. Aí você lembra uma das primeiras lutas sindicais nossas, no CEP, você que liderava, você era líder do movimento, era a equiparação salarial. E os conveniados? O professor da Guanabara, que se juntou ao estado do Rio de Janeiro, ganhava muito mais do que nós, mas muito mas não era pouco, não. Era o dobro. Não é ali? E os conveniados, lembra que nós vamos encontrar várias distorções do magistério. Aí vem também aquele período, né? Nós temos também um trabalho enorme com ela, temos um vídeo muito bom, que eu também vou tentar recuperar para te dar, sobre a Mitsu Hensel, porque o que acontece ali naquele momento da fusão? Né? Embora o Faria Lima fosse um militar, tivesse sido colocado ali, na verdade, como interventor, né? Ele é uma pessoa que vai respeitar a Mirtz. E a Mirtz, por sua vez... A Mirtz era secretária de Educação. Secretária de Educação. A Mirtz tem uma equipe enorme de pessoas da esquerda. Ivo Barbieri, né? Muita gente da esquerda. E aí chega um dia que começam a denunciar e fizeram uma lista no Diário Oficial. A Mirtz foi ao Faria Lima e falou, olha, governador, eu estou aqui para entregar meu cargo, porque é o seguinte, eu tenho uma equipe. Se eu não pudesse ser secretária com a minha equipe, eu prefiro não ser secretária. Ele disse, professora, pode voltar para a sua secretaria. Ou seja, se você pensar no mundo de hoje, nessa campanha do ódio, nessa dificuldade de entendimento, você conseguia fazer política, olha, eu estou falando de ditadura. Você conseguia fazer política. Né? Quer dizer, tem um fato interessante do Faria Lima, até levei outro dia lá para a biblioteca, está lá no mural dos secretários, a professora Márcia, que nos ajuda aqui, faz parte da nossa equipe, coordena a sala de leitura do município. Já adorei saber, biblioteca, ai meu xodó, meu Deus. E tem a foto da inauguração da Secretaria Municipal de Educação, prédio, anexo à prefeitura. O prefeito era o doutor Amâncio, e o Faria Lima fez questão de vir à inauguração, participou do evento, a secretária de Educação presente, a professora Mirtz, e o Amâncio era prefeito do MDB. Querido, Brizola vem à fundação do Glauber, dia 8 de outubro, que é o dia da morte do Guevara. Ele veio, quiseram nesse dia a diretora Ângela Fernandes, que depois vai ser diretora de novo, hoje tema de uma tese de uma doutoranda minha, né? E eu me lembro que eu estava Heródoto era o prefeito. Era o prefeito. Aí
o Brizola, eu falei, mas governador, aí Heródoto falou assim para o Brizola, governador, precisamos ter também um CEP, um Laria, não sei o que e tal. Aí o governador, perfeitamente, só determina o terreno, já vamos começar a construção. Aí depois que o Heródoto disse, eu falei, mas o governador, ele é nosso inimigo. Professora, política se faz com mel. Colocamos aquele papel que pega mosca e atraímos os adversários. Brizola tinha umas coisas absolutamente brilhantes, né? Aquele costeando o alambrado. Ele está costeando o alambrado. Aí tem um lance do Brizola aqui, para não perder. Mas é um outro E mundo. você participou. Eu era o presidente da Câmara e o Brizola não estava ocupando cargo nenhum. O Moncleber, o Bruno Calderaro, nosso saudoso irmãozinho Bruno Calderaro, Joel Duarte, que eram vereadores, Sim, só gente boa. foram procurar o Paulo na prefeitura, porque o PDT iria fazer um evento regional em Friburgo e não tinha estrutura. E queriam trazer Brizola e tal. E o Paulo, na mesma hora, aceitou, falou, não, pode ver o que vocês precisam. Separou, você vai lembrar, o Clube Xadrez. Meu querido, Paulo Azevedo, você pega essas figuras que nós, teoricamente, éramos adversários. Eu me lembro que a gente foi inaugurar o primeiro, não sei se na época era SEAC ou Kaique, que Brizola convence Collor de fazer, 5 mil. É um dos motivos pelo qual Collor vai cair, porque se aproximou de Brizola, todo analista político tem isso claro. Aí, tô lá na organização e tal. Qual é a primeira pessoa de autoridade que chega no Caju? Paulo Azevedo, para a inauguração. Ia chegar o Collor. Aí eu, gente, o prefeito de Nova Friburgo, oi, Paulo, Lia e tal. Tratamos o Paulo com toda a deferência, jogando um tapete vermelho. Ele falava isso. Ele diz, puxa... Ele chegou aqui e falou assim, como a professora Lia gosta de você. Você falou assim, o seu secretário de Educação é meu irmão. Gente, vamos combinar, nós tínhamos, vou falar, uma civilidade, uma educação, um mínimo de sociabilidade que hoje foi arrasado por esse discurso do ódio. Você fala do Paulo, você fala do Brizola, eram homens elegantes. Brizola, eu nunca vi Brizola dar um grito, Brizola ser descortês com uma pessoa. Outras coisas incríveis de Brizola, jamais vi Brizola beber. Lia, você convivi com Brizola anos, em tudo quanto é festa, Brizola sempre de camisa azul. Não e botava, ele foi recebido na prefeitura, nesse evento que ele não era mais governador, não tinha cargo nenhum. O Paulo perfilou os secretários. Você lembra disso? Todos os secretários para receber o ex-governador. O que nós estamos falando aqui de memória? Aí depois nós fomos lá para casa, teve aquele jantar do garotinho. Maravilhoso! O que nós estamos falando de memória? Você pega hoje, na nossa geração, dá-se um furor com trabalho de memória, de biografia, autobiografia, narrativas. As pessoas estão desesperadas para recuperar esse passado, que eu diria de glórias. Porque com todas as pedras no caminho, nós nunca tratamos dessa forma agressiva, quase que animalesca, os nossos adversários políticos. Você lembra da greve do município, 79, eu era um dos coordenadores lá, as audiências que o Alencar Barroso sempre nos recebia. Mas o maior respeito. Não é? Fui recebida, e olha que eu era atrevida, eu era muito jovem, hoje eu vejo que eu não era fácil, entendeu? Paulinho, meu filho, mãe, você fala demais. Né? Eu me lembro, a gente aqui na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, em cima desses leões, berrando, gritando, atacando os vereadores, mas com tudo, com todo aquele furor da juventude, né? Aquele entusiasmo, aquele ânimo que 79, a perspectiva, né, da anistia, o pluripartidarismo, aí nós tivemos várias reuniões discutindo. Aí você falou mas vamos comigo pro PT, assim, não vamos pro PT, vamos pro PDT, para qual partido nós vamos? Você falou comigo assim um dia, a greve não acabava.
acabava. A greve do município, a do Estado Durou já tinha mais de acabado. 40 dias a Você greve me do chamou e município. falou, Jorge, já é a mais duradoura do Brasil Foi, naquela época. foi. A greve do magistério E olha, municipal. greves que eu acredito, greves vitoriosas. É. Porque, na minha opinião, como historiadora, né, você não pode ver o processo político, porque o processo político ele está sempre em movimento. Né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Bachelard, que ele diz assim, aquele que sonha e pensa alternadamente está sempre em movimento. Ou seja, você tem que ter propósitos, objetivos, né? E também metas e saber recuar. Se você pegar qualquer livro, eu que sou fascinada por essas coisas, dos persas, de Cartago, de Aníbal, de Amílcar, dos gregos, meu querido, era um vai e volta, eram guerras super sangrentas, matavam doidado, e tinha hora, como teve um momento que Cartago chegou para Siracusa e disse, só vamos parar de guerrear. Sabe por quê? Não para de morrer gente e nós chegamos à conclusão que um não consegue vencer o outro. Vamos então fazer um acordo. Então você vê os exemplos da história, os exemplos da história. Quer dizer, o que era o PT aqui para nós? E o próprio PDT, que foram os dois partidos, que também o PMDB, que foram se estruturando. Era essa esperança, era o sonho. Agora, você deu um dado interessante, porque você falou que o PT, ele basicamente nasce dessa mobilização de professores. Para mim, seria mais em função dos sindicatos, dos industriais, Em Nova Friburgo, não. Porque Friburgo é um mini ABC, né? Porque você Friburgo tem toda uma história interessantíssima, que vocês tinham que procurar recordar. Sabe que hoje eu vi... Nós podíamos entrar nisso, hein? Eu vi hoje, porque eu não acredito em coincidência. Minha mãe diz que não existe coincidência. Existe Jesuicidência. Eu vi hoje uma chamada da Biblioteca Nacional para quem quiser pesquisar nos documentos deles. Pesquisadores, eu tenho a impressão que vai ter, inclusive, bolsa. Mandei para todo o meu grupo. O que me veio assim à mente, quando ela falou agora das indústrias? Friburgo tem uma história, a região, incrível de luta de classe, de luta operária do Partido Comunista e do Grupo dos 11 de Brizola. Lá na minha região, Monte Café, Trajano de Moraes, eu ouvi falar em Grupo dos 11. Como tem histórias incríveis que nós tínhamos que recuperar sobre Roberto da Silveira. Roberto da Silveira foi uma grande liderança desse estado do Rio, né, antigo, e que deixou obras fantásticas que estão até hoje aí. Ele transferia a capital do estado para Friburgo. E outra coisa, você chegava ali, ali na exposição de Barra Alegre, o Jorge, que já é falecido, tinha loucura pelo Roberto da Silveira. Ele falou, o primeiro político que inaugurou na região, no estado, essa política do dar a mão, de pegar a criança no colo, de se aproximar do eleitor, foi Roberto Silveira. Então você vê quanta história, quanta cultura política, né? Você traz aqui um Jair Nicolau, que hoje é um especialista, o maior especialista em partidos políticos do Brasil. Lia, olha só, quando a gente fala de política, isso já aconteceu aí com algumas entrevistas. Porque política não são só os partidos. Nós temos uma instituição aqui que eu acho que tem assim, um papel fundamental na história de Friburgo, que é o Sanatório Naval. Isso desde Galdino do Vale. Galdino foi preso, foi depor por conta da Revolução de 30, foi detido no Sanatório Naval. A confusão de Heródoto com Vanor também se resolveu no Sanatório Naval. Você acha que o Sanatório Naval é um ator político? Mas certamente, olha aqui, eu estava brincando quando comecei a entrevista que hoje as coisas estão mais para Freud do que para Marx. Né? Mas eu vou dizer, Marx, que era um gênio, né? Os dois maiores gênios, né, os dois maiores filósofos que a gente pode considerar ali no final do século XIX e do século XX, foi Freud e Marx. Freud,
né, que vai analisar de uma forma que nunca ninguém havia analisado, né, o ser humano, a essência do ser humano, a consciência, o subconsciente, e Marx as estruturas da sociedade, social, política e econômica. Marx tem um texto brilhantíssimo, conhecido por todos os marxistas, em que ele faz um estudo teórico que se chama o 18 de Brumário, que é um momento importante da luta lá com Bonaparte. Nesse 18 de Brumário, responde a pergunta dela. Ele faz um quadro que está assim, isso até é bom aqui para vocês, quando levantar a memória, fazer esse quadro. Ele coloca assim, jornais, periódicos, principais políticos, oradores, intelectuais, ou seja, o que você acabou de perguntar, os atores. Quem são os atores? Quem são os personagens? Que é muito fazer, Friburgo é conservador. Friburgo é conservador e teve grupo dos 11, teve comunista, teve o Sanatório Naval, que eram militares, fazendo uma mediação, porque a mediação é outra categoria política importantíssima na política. Não existe política sem mediação. E é isso que essa turma do ódio não entende. Entendeu? Nós não vamos conseguir avançar sem buscar os pontos que nos aproximam. Né? Quer dizer, quando Você sempre falou isso, a gente tem que valorizar o que nos une. Não quero saber o que me separa. Né? O Foucault é isso, a microfísica do poder. Eu brinco lá em casa, digo que eu administro a microfísica do poder, que vai da minha mãe, que vai fazer 97 anos, a minha bisneta, que tem 2 meses. A minha família hoje tem 15 pessoas. O meu núcleo familiar, o núcleo, pessoas com ideias diferentes, com sonhos diferentes, com propostas diferentes. Eu acredito que eu e o Roberto somos um fenômeno, porque a gente ficou casado quase 50 anos. Né? Esse meu filho, que teve filho aos 17 anos, está casado com a mulher há 35. O Ernesto está casado com a mulher há 14. E esse meu neto está casado há 7. Né? Eu brincava lá em casa e dizia assim, olha, não troca marido e cachorro, só vai trocar de defeito. Né? Então a dificuldade que nós temos de mediar, a dificuldade que nós temos de aceitar o outro, ela é terrível. E isso na política se exacerba, porque aí entram os 2 maiores pecados do ser humano, que é ambição e vaidade. E quando você junta essas duas, meu amigo, sai de baixo. O político que é dominado pela ambição e pela vaidade, esse aí vai ter uma morte ruim. Pode até demorar, mas ele vai desaparecer de uma forma ruim. Quando vocês dizem que você lança o teu livro e tem aqui quase 150 livros vendidos, por que será? Porque você não fez qualquer papel ou não aceitou qualquer negócio para ocupar os cargos que você ocupou ou para permanecer no poder, que é outro grave equívoco. Né? Quando eu estava lá com o Jorge Roberto da Secretaria Municipal de Educação, eu sei que o Jorge ficou chateado quando eu pedi para sair. Mas eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, eu não posso virar secretário de Educação. Eu sou professora, sou educadora, sou professora da UERJ. Eu estou há 8 anos secretária. Eu não quero encarar um 3º mandato. Né? Então, realmente, as pessoas têm um amor, né, pelaquela cadeira, por aquele poder, e às vezes um amor por mandar nos outros, subjugar as pessoas, praticar bullying e assédio moral sobre as pessoas. Então, há muita gente doente, muito psicopata, muito esquizofrênico no meio político. A gente tem que estar de olho, que essas pessoas normalmente são extremamente inteligentes, muitas vezes muito, assim, apaixonantes, muito ardilosas, conquistam as pessoas com facilidade e levam as pessoas para o buraco. Exatamente. Né? Então, uma coisa é você ser maneiroso, como um Paulo Azevedo, como um Brizola, mas eles tiveram o tempo deles, fizeram o que puderam, né? Infelizmente, Paulo teve uma morte muito, muito ruim, né? Muito triste, acho que ele não merecia aquela morte, né? Ali naquele... Mas, se você pensar, até isso, né? Ele morreu com a cidade dele.
né? Ele morreu com o desastre da cidade dele. Até isso tem uma carga simbólica, né? Então eu acho que são homens que deixaram uma história. Eu, quando me lembro de Paulo Azevedo, eu me lembro de uma pessoa sempre bacana, sempre sorridente, né? Foi muito ligado a Roberto também, meu marido. Foram muito bate-carnaval juntos, né? Jorge Roberto da Silveira, aquele gentleman, aquela delicadeza, meu prefeito. Brizola, um homem de uma educação. Gente, eu vejo essas pessoas hoje completamente desclassificadas, que não tem a menor postura. Porque você, quando vira uma autoridade, eu deixo de ser Lia. Eu passo a ser, a secretária municipal de Niterói, a secretária estadual do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa muito, assim, esportiva, muito solta, né? Falo bobagem, às vezes falo palavrão. Agora, jamais nesse espaço. Dentro da minha casa, no espaço privado da intimidade da minha casa. Eu queria que você falasse um pouquinho, se Janaína permitir, rapidamente, sobre a Undime, que foi um trabalho nosso também. Maravilhoso. Não é? Olha, você foi a primeira presidente. Olha, eu vou dizer, eu tenho 2 saudades de militância. Né? Outras não tenho saudade nenhuma. Mas eu tenho saudade dessa militância aqui do PT, do CEP, que nós éramos muito unidos, esse pessoal da teologia, da pastoral, lembrando aqui o Mário Dutra, os filhos do Mário Dutra, fazia um trabalho lindo ali em Lumiar, Clube das Mães, era a pastoral da saúde. Então o PT nasce dos movimentos da Igreja Católica, nasce dos metalúrgicos e aqui em Friburgo nasce dos professores. Né? Então olha as raízes, olha as origens, né? Então, você vê tudo isso que vocês estão perguntando, você vai notando que isso vai quase que formando, né, juntando as nossas peças nessa mesa. E nós somos isso, né? Eu acho que nós somos Paulo, nós somos Brizola, né? Nós somos essas pessoas. Não somos nem melhores nem piores. Não, de jeito nenhum. As nossas conversas... Cometeríamos muitos erros também. As nossas conversas nos congressos da Undime, quando acabava a pauta, que a gente virava quase que à noite. Coisa maravilhosa. Era uma conversa de sonho. Olha, Undime, você perguntou de Paulinho. Você sabe que Paulinho casou muito jovem, 17 anos, e teve uma época que a Maria José Cordeiro, que era esposa do Ezio Cordeiro, na verdade, Maria José Lindgren, né? O Ezio também, grande companheiro, faleceu no passado, ficou muito doente também no final. Agora teve uma homenagem linda lá em Cabo Frio. Também perdemos o nosso José Bonifácio, né, nosso querido, agora essa semana. Mas em Cabo Frio eles criaram um hospital universitário, Ezio Cordeiro. Eu estive lá, reconheço. Da UERJ com a prefeitura. O projeto do SUS foi dele, não foi? Totalmente dele, de Arouca. Olha, no governo do Sarney. Olha a mediação, olha o diálogo. Ezio sempre foi uma pessoa da esquerda, sempre foi do pessoal sanitarista, esquerda, temporão. Mas Ezio, veja bem, ele é convidado por quem? Valdir Pires, que é outra pessoa maravilhosa, para presidir o INAMPES. E depois ministro da Previdência. Ele é ministro da Previdência. Quem é que vai ser o diretor? É o pai do SUS. Então, quem vai ser? Ezio Cordeiro. E tudo de maravilhoso que vocês estão vendo aí da saúde, que não morreu muito mais gente, vamos agradecer a Ezio Cordeiro, a Arouca, Valdir Pires, esses homens maravilhosos. Você fala no Valdir Pires, ele era governador da Bahia. Olha a amizade. O que é amizade? O que é respeito político? Ulisses Guimarães se candidata a presidente da República sem a mínima chance. E convidou o Valdir Pires para ser o vice dele. Ele poderia dizer, doutor Ulisses, não vou porque eu tenho que cumprir o meu mandato aqui. Não sei. Ele renunciou e foi o vice do Ulisses, sabendo que ia perder. Olha que coisa bonita. Tem isso hoje? Mas, gente, hoje não existe isso. E o Ulisses também tinha tiradas ótimas, né? Uma dele maravilhosa que ele diz, você olha para as nuvens, política é isso. Abaixa a cabeça, quando você olha, já mudou de posição. A política é isso. São as nuvens indo para lá e para cá e ninguém se entende. Né? E a Undime, como você mostra,
A Undime hoje não chega nem próximo do que foi a nossa Undime, né? Porque, primeiro, veja bem, nós vimos, mais uma vez, o processo histórico. Nós vimos de um movimento de muita esperança, de muito sonho, de reconstrução democrática desse país. Nós estamos saindo do silenciamento, né, em que eu vou votar com a minha filha de 18 anos pela primeira vez, que nós fomos roubados de toda essa história, e vamos lutar para reconstruir o país. Ora, então, a Undime, a União de Dirigentes Municipais de Educação, você, Wagner, né, eu, nós vamos Satier, nós vamos pegar esse momento em que Lucinha de Cantagalo. Lucinha de Cantagalo, maravilhosa. Nós queríamos o quê? Usar aquele momento para lutar pela escola pública e colocar a educação pública no lugar dela, com apoio dos municípios, né? Então, o Undime foi uma experiência política maravilhosa. E os ministros de educação nos recebiam, né, Lia? Éramos recebidos pelos ministros, éramos recebidos pelo governador, éramos respeitadíssimos pelos prefeitos. Verdade. Né? Éramos respeitados. Tanto é que quando você vê como essa Undime, ela deixou um rastro, você vai gostar de saber disso. Quando eu me torno secretário estadual de educação, finalzinho de 99, 2000, eu, antes de ser a secretária, Garotinho tinha criado um cargo, mais um subsecretário, que era subsecretário de intervenção municipal ou mediação municipal, que era uma secretaria, uma subsecretaria só para atender os municípios. Você vê que eu convenci ele. Isso é interessante, vamos fazer, Fernando Lopes, põe aí o que ela falou, vamos fazer. Fizeram. Eu criei um espaço, uma sala, com um cafezinho, com água, quando os prefeitos vinham ao Rio, às vezes não tinham onde ficar. Ali era a casa deles. Lá na Rua da Ajuda. Tá lembrado? Todo mundo ia para lá. Eu não perguntava o partido, queria saber qual era o partido. Antiga sede do Banese. Antiga Rua da Ajuda 5. É isso aí. Eu não queria saber qual era o partido. Eles eram tratados como reis. Cafezinho, biscoitinho, água. E aí a gente conversava, via qual era a dificuldade daquele município, tentava ajudar, tentava participar. A gente agora está tentando recuperar isso com a UERJ, porque foi muita coisa ruim, né, com essa pandemia, muitas mortes, muita doença, muita gente, como eu estava te contando, que ficou com uma série de sequelas depois da Covid, que teve a Covid violentíssima. Então agora nós estamos chamando a diretoria da Undime, que você vai gostar de saber que o presidente é Osório, de Caixões de Macacu, que está voltando. Já falamos com Magda, que também está voltando para Vassouras, e vamos sentar com a diretoria da Undime para um projeto que, se vocês quiserem participar... Você sabe qual é a ideia minha? Outro dia eu estava pensando nisso, lembrei muito de Satier, do nosso time todo. Tinha que ter tipo um conselho de beneméritos para a gente orientar essa gente, Lia. Mas porque eles são muito perdidos. Mas pode contar, a universidade, na minha opinião, a universidade pública, ela está de costas para a sociedade. São poucos os colegas que estão lá dentro que têm essa visão. Sabe? Então, alguns se esforçam, se arrebentam. Por exemplo, tem um pessoal que trabalha em Ilha Grande, Anga, que é um negócio de maluco. Pessoal da biologia, da oceanografia. Pô, tem gente que ganha prêmio até internacional. Não, tem um pessoal bacana que faz coisas muito bacanas no Estado. Mas a maioria está preocupada em publicar, em ganhar bolsa, em ter seu nome, entendeu? Olha a vaidade e a ambição. Né? Esses são os PhDeuses. Né? Os PhDeuses duro. Então, mas eu quero fazer até um convite para vocês hoje. Nós estamos iniciando um projeto que a gente já estava conversando até com o Eduardo Paz e a Fundação Darcy Ribeiro, que é um projeto de centro da educação pública fluminense. E lembre-se que a educação pública é um serviço público, inclui as estatais e as privadas. Então, você vai falar de um Jacomina, né? De um Bennett, que já fecharam. E que tiveram uma grande história. Agora fechou o Santo Agostinho, tiveram uma grande história.
Então, a gente está procurando os municípios, vai ter essa reunião agora em agosto com a diretoria da Undime, de repente vou te chamar, Tá. que eu acho que a união faz a força. E eu, nesse ponto, eu acho que a gente tem que pegar as raízes indígenas, tem que bater o tambor, chamar a gente da mesma tribo. Agora, não é politicamente correto falar tribo, é aldeia. Eu continuo falando tribo porque eu não tenho paciência para essas bobagens. Bom, Vamos trazer um pouquinho só para a história local. mas a história local que eu quero fazer o convite. Se vocês não topam entrar nesse projeto, já que vocês já começaram a trabalhar a memória, já que ela já trabalha aqui com o município, se vocês topam criar o Centro de Educação Friburguense Pública, com a ajuda da UERJ, estou fazendo um convite em nome do nosso pró-reitor de graduação. Está aceito. Estou fazendo a vocês. Eu poderia Está fazer aceito. ao secretário. Estou fazendo a vocês. Muito obrigado pela confiança. Porque eu acho que o Jorge falou uma coisa que é muito importante. A velha guarda tem muito que ensinar. Tem. Com certeza. Entendeu? Então, convite feito. Espero que vocês aceitem. Então, já vou te chamar para Porque nós aprendemos na base da pancada, não foi, Lia? Ninguém ensinou a gente, não. E o que nós mostramos aqui? Que apesar da bancada, na candidatura do PT, que eu fui a primeira mulher Isso candidata, que eu queria te perguntar. quer dizer, não foi apenas a primeira candidatura do PT, mas a primeira candidatura de uma mulher, Que ano, Lia? 1982. Eu tinha 40 anos e eu sei o que foi aquilo. Não foi brincadeira. Quem eram os candidatos da época? Isso é a Olha, pergunta na que eu te fazia. época, na verdade, o Fernando Pinto sempre foi do PT e era o nosso candidato, foi tirado em reunião do diretório em assembleia. Depois estava tudo certo, quando a Ivete começa a crescer na candidatura para o Estado, ele simplesmente, a Sandra Cavalcante, começa a crescer na candidatura para o Estado, ele simplesmente sai do PT e vai ser o candidato da Sandra. Pelo PTB. Pelo PTB. Por isso que eu lembrei da Ivete. Entrou. Aí nós ficamos no mato sem cachorro. Aí o pessoal falou, olha, nessa empreitada que já estava difícil, vai ter que ser você. Eu fiquei apavorada. Mas eu me lembro, rapaz, que eu estudei... E os outros candidatos? Sabe que... Paulo Azevedo. Paulo Azevedo era... Paulo Azevedo, Paulo Azevedo era... Heródoto. Fernando Pinto, Lia. Éramos nós quatro. E 82 quem ganhou foi Heródoto. Nós ficamos em último lugar. Eu acho que eram 5, porque eu me lembro que a gente ficou em 5º lugar. Acho que o Hélio Medeiros, né? Tinha um assim, mais apagado, mas mesmo assim tem mais voto que a Como gente. foi sua campanha? Olha, a nossa campanha foi assim, romântica, idílica, de uma ingenuidade total, totalmente sem dinheiro. Eu me lembro que a gente ficava fazendo baldes e baldes de cola de farinha de trigo, fazia aquelas faixas, aqueles cartazes em jornal, né, com aquela coisa de serigrafia. Então passávamos o dia inteiro fazendo aquilo e fazendo comício. E andamos em todos os distritos de Nova Friburgo. Fomos desde aquela, não sei o que, da Andorinha, mas fomos a tudo. A janela da Andorinha tinha um eleitor. Aí tinha o Zangueira, falou, mas ele tem um eleitor. Não quero saber, tem um eleitor. Aí fomos na janela da Andorinha, esse eleitor votou na gente, né? E fazíamos aquele balde de cola, aí colávamos, aí de repente vinha um carrinho da polícia, a gente corria, escondia um balde de cola, escondia as coisas, né? Fizemos comício em tudo quanto é lugar, fazíamos cachorro-quente, vendíamos, fazíamos tudo, entendeu? Roberto se candidatou a vereador, eu falei, meu bem, você detesta falar em público. Não, eu vou me candidatar a vereador para proteger você. Filho do Mário Dutra. O Mário Dutra foi o que teve mais votos, só não dele, se elegeu. Né? O Risadinha. O Risadinha que foi nosso reitor. Seu colega. Foi nosso reitor 2 vezes, ele é da psicologia. Foi o mais votado, mas não teve legenda. Porque não tinha legenda, senão ele teria entrado, porque ele teve muito mais votos que a maioria dos vereadores que Ele está na UERJ ainda? Ele é professor da UERJ até hoje, foi reitor 2 vezes, também teve problema seríssimo de pulmão, fumante, não adianta, entendeu? Enfim, quer dizer, eu acho que essa candidatura, ela foi muito difícil, porque aí sim veio a coisa do conservadorismo, que não é só de Nova Friburgo, né? É do Brasil. Se você pegar hoje a Câmara de Vereadores
de Nova Friburgo, quantas mulheres tem? Me parece que uma. Não, tem Não, tem... Maiara e Priscila, né? Não, e Vanderleia, 3. Bom, mas uma tem problemas diários aqui com esses vereadores, né? Então, 3, sendo que uma tem problemas diários. O que você achou do governo da saudade? Olha, na verdade, eu me afastei bastante dessa política friburguense. O que acontece? Eu trabalhei 13 anos com o Darcy Ribeiro. Né? Eu trabalhei no primeiro governo o tempo todo, segundo governo metade, porque eu já estava em Niterói, eu fiquei 8 anos em Niterói. Presidi um DIME, fiz parte de um DIME regional, né? Presidi o Conselho Estadual, criei o Conselho Municipal de Niterói. A gente trabalhava muito. E mais no Rio. Foi tudo mais no Rio e mais em Niterói. Mas você não acompanhou, né? Eu não acompanhei. E, na verdade, anteriormente, a gente sempre apoiou aqui o Renato Abirramer. E o meu filho, que sempre fez política, não para ser candidato, que ele tem horror de pau, que está na frente, mas ele sempre assessorou, ele gostava de ser assessor. Ele era um dos principais assessores do Renato. Né? Então a gente não tinha quase proximidade nenhuma com a Saudade, né? Ela tinha sido adversária do Renato, nossa proximidade toda era com o Renato, e a gente tinha assim, alguma notícia de coisas, por exemplo, através do Bruno, né? Que era um grande amigo. Ele que articulou na Câmara para eu receber o título de cidadão friburguense. Também lancei livros aqui, sempre articulado pelo Bruno. Depois, um dia, encontro com ele no Rio e sabia que ele tinha mudado para o Rio, até me surpreendi. Eles nem sabiam da morte da minha filha, da Adriana, porque eles tinham mudado para o Rio. Eles ainda estão no Rio? Não, o Bruno faleceu, né? Jura? O Bruno faleceu. Mas foi Covid? Não, ele teve um câncer já há algum tempo. Gente, eu nem soube. Tem 1 ano, Márcia. 2 anos. Mas você vê que coisa que foi esse Covid. Você não sabe nem da morte das pessoas. Porque nós ficamos todos trancafiados dentro de casa, todo mundo com medo. O Bruno é a pessoa que merecia uma homenagem, né? Um grande companheiro. Nossa, adoro o Bruno, adorava o Bruno. É uma doença terrível. Eu perguntei da saudade, porque a saudade, ela rompeu também com essa... Não, ela é a primeira prefeita. De Heródoto e Paulo ela é a Azevedo, primeira prefeita, ela rompe essa polarização, é uma vitória importante do ponto de vista de tudo que a gente está falando aqui. Ela rompe essa polarização e é uma mulher. Né? E como fruto fantástico, esse filho maravilhoso, que é o Glauber, que eu também acompanho meio de longe, né? Quer dizer, na verdade, lá no Rio a gente acaba tendo outros candidatos, né? Eu era muito ligada, tenho sido muito ligada ao Valdec Carneiro, mas ele ficou o tempo todo com o estadual, e agora resolveu, numa loucura federal, quebrou a cara. Né? E aqui, por exemplo, na região serrana, eu falei para ele, Valdec, eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer campanha para você, mas eu não vou tirar um voto do Glauber. Onde eu senti que é o Glauber, eu vou recuar. Porque, pelo amor de Deus, a gente precisa de bons políticos. E a gente está vendo que o cara é muito bom. Então, por exemplo, a Ângela Fernandes, que é Glauber doente, ela foi até na reunião que eu fiz. Olha a diferença da mediação. Ela foi até a reunião que eu fiz para o Valdec, lá na minha propriedade, no meio rural. Foi gente de toda a região, foi uma reunião muito bacana, em apoio ao Valdec. Mas nós articulamos dessa maneira. Não chama o pessoal do Glauber. E a Ângela falou, não, mas eu quero ir, porque eu também admiro muito o Valdec. E a gente, inclusive, tem apoiado o Valdec para estadual. É uma pena que ele resolveu vir federal e tal e coisa. Né? O Valdec vai estar envolvido também, provavelmente, nesse projeto da gente de centro de educação da memória das escolas fluminenses. Esse é um espaço político que nós podemos ter uma grande participação sem misturar partido. Se misturar sem partido, levar a não vai à fúria. frente. Por exemplo, não dá para botar ninguém candidato à frente disso. Você quer ver uma coisa? A Lia sempre pensou assim. Quando ela coordenava os CIEPs, ela vai implantar o CIEP Licínio Teixeira. Não existia via expressa ainda. Era um caminho, mas o CIEP foi construído lá. A pedido do Heródoto. A pedido do Heródoto. Atendido Um dia o telefone toca lá em casa. Brizola. Quem era? Lia Faria. Ô Jorge,
eu estou te convocando Eu não convido, não. para implantar o CIEP de Olaria. Eu no MDB, e ela no PDT. E quem vai ser sua companheira de trabalho é Maria José Levi, que é do PT. Eu confio extremamente em vocês. Aí eu falei, mas não tem mais não, Jorge, está resolvido. E assim foi. Não, e você vê, eu juntava Hades com bugalhos, porque Maria José era mais difícil. Mas eu sabia o quanto você era mediador. Agora, eu aprendi muito com o Roberto, viu? Nossa, meu marido também era um Hades da política no jeitinho dele. Pessoal que vem do Partidão, né? Pessoal lá de trás que vem do Partidão, que tinha aquela lógica do Partidão que é preciso ocupar espaço. Né? Por isso ninguém entende como é que lá pelas tantas o Preste se alia ao Getúlio depois da morte pavorosa da Olga. Gente, o que acontece? Tem que ler a história dos persas, dos gregos, dos romanos. Gente, não tem jeito. E quem falava isso, talvez um dos comunistas mais importantes de Friburgo, era seu Costinha. Seu Costinha. Seu Costinha era irmão, era o irmão de coração do meu pai. Pelo amor de Deus, vocês vão recuperar a história política de Nova Friburgo e não vão dar espaço nenhum para as memórias dos comunistas. Vamos dar, ué. Tem que dar, querido. Toda a esquerda está sendo chamada. Descobrir onde é que estão essa turma do grupo dos 11, entendeu? A maioria das pessoas que eu conhecia, muitas morreram. Mas você podia conversar com a Ângela. A Ângela está na nossa... Tá na lista. Sabe por quê? A Ângela... E o Rico também está na lista. A Ângela tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais jovem. Aliás, a Ângela tem uma história ótima, porque a Ângela, a mãe da Ângela, minha mãe, eram amicíssimas. Ambas esposas de militares da aeronáutica, aviadores. Então, a festinha de 1 ano da Ângela... Corria uma lenda em Friburgo, que você falou aqui que seu pai foi piloto de JK. Meu pai foi piloto do Getúlio. E eu tenho fotos do meu pai. Se vocês tiverem interesse, posso doar umas coisas para vocês. Eu tenho fotos do meu pai e da minha mãe com Getúlio e Juscelino Kubitschek, que são uma loucura. Brizola ficou doido. Tanto que na sede nacional do PDT então não Brasília, é lenda, tá vendo? Não. Pois é, vou pedir para ela mandar para a gente jogar nas imagens. E olha, onde será, além de Roberto Faria, meu marido, que eu aprendi mediação política? Dentro da minha casa. Meu avô e meu tio, que eu adorava, amava, meu avô médico, família Macedo, de Cabo Frio, primeiro médico e primeiro graduado que se forma naquela região. Meu avô dedicou a vida a clinicar para aquelas pessoas. Ia toda sexta, sábado e domingo, era o único médico que chegava lá e fazia tudo. Depois meu avô morreu, virou cadeira da Academia Cabo Frense de Letras, nome de rua. Meu avô é uma lenda lá, Júlio Macedo. E meu tio, cujo nome era Aulus Plautius de Macedo, que era um personagem do Covadis, sobre o Império Romano. Naquela época todo mundo falava latim. Pois bem, que meu avô era? Integralista de 4 costados. Participa daquele push para matar o Getúlio. Aí invade a casa do meu avô, que tinha o meu avô, minha avó, totalmente do lar, sem ter noção nem do que acontecia no mundo. E os 2 filhos, meu pai com 16 e o outro filho com 17. Bom, você imagina o que os 3 não apanharam. Filhinho do Miller. Antes de falar qualquer coisa. Né? Quebraram tudo. Meu avô tinha uma estante assim, maravilhosa, uma parede a outra, toda de jacarandá, vidro bisoteiro, ele era médico, detonaram tudo. Meu avô ficou na cadeia 1 ano. Miller era o ministro era o chefe da segurança do DIP, né? Era o DOPS da época. Aí meu avô ficou na cadeia 1 ano e a partir daquele momento meu pai tomou horror, mas pavor de política. Por quê? Perderam tudo, meu avô ficou na cadeia, meu avô era médico particular. Minha avó era totalmente fora do ar. Ele diz que eles lavavam, ele e o irmão, roupa na banheira escondido, que eu não queria que as pessoas vissem eles lavar roupa.
Bom, passaram o diabo, meu pai queria ser engenheiro, acabou não sendo engenheiro, por tudo isso resolveu entrar para as Forças Armadas, para ter o que comer, para receber um soldo, porque nisso meu tio também já era integralista, junto com meu avô, os dois lacerdistas doentes, os dois odiavam Getúlio. Sempre ouvi essas histórias na minha casa. Bom, aí um belo dia, meu pai, que tinha todos os cursos, tinha tudo, não sei o que lá, os botões da face do meu pai eram folhados a ouro. Meu pai dizia, em primeiro lugar, a pátria. Depois, a família. Outra coisa, não precisamos acreditar em Deus. Deus é para os fracos. Não podemos chorar dos fracos. É assim que eu fui criada, meu amigo. Quando o Roberto e a Adriana morreram, a coisa mais dolorosa é não conseguir chorar. É muito forte, querido. Está lá, marcado com ferro. Meu pai nem pensava chorar no enterro dele, era capaz dele levantar, né? Mas aí meu pai, que tinha todos os cursos, mais alguma coisa, tinha o maior número de horas de voo, é convidado para quê? Ser o piloto do presidente da República. Que confusão na família. E meu pai, eu vou trazer várias coisas, para vocês. E meu pai era aquela pessoa disciplinadíssima. Agora, eu agradeço muito ser filho do meu pai. Porque com esse meu lado doido, eu vou te falar, meu lado disciplinado, meu lado masculino é filho de milico. Então, é o que me salva. Eu cumpro horário, eu quando sou uma autoridade, eu quando estou num grupo, eu sou capaz de respeitar as chefias, hierarquias que estão acima de mim. E tem uma coisa, eu sou ética. Se não der, eu caio fora. Mas isso como dizia meu pai, não se cospe no prato que se comeu. Eu não saio atirando. Exatamente. Uma coisa que eu fiquei horrorizada com esse Marcelo Calheiro, que eu tenho uma antipatia horrível por este homem. Eu acho que, não sei como é que o prefeito confia nele, um cara que gravou a conversa dele com o Temer. O cara era ministro. E depois saiba denunciar o presidente da República. Como é que você vai confiar num cara desse? Entendeu? Então, eu te digo, eu aprendi a política a mediar da forma mais dolorosa que você possa imaginar. Quando meu pai virou piloto, até aí foi mole. Eu sei que houve brigas pavorosas. Meu avô berrou, meu avô gritou, meu avô babou. E meu pai só dizia o seguinte, em primeiro lugar, a pátria. Em primeiro lugar, para ter que obedecer. Mas não acabou aí, Jorge. Não. Tem uma coisa muito, muito, muito mais dolorosa. O melhor amigo do meu pai chamava-se Major Rubens Vaz. Eles eram padrinhos, madrinhos, compadres, comadres. E o Rubens Vaz, lacerdista, doente. Sai uma noite acompanhando, né, o Rubens Vaz, o Lacerda, sofre aquele atentado, ele lá na Rua Toneleiro. Ele é assassinado, e aí há o enterro do Rubens Vaz. A aeronáutica se rebela, isso vai levar ao suicídio do Getúlio. A aeronáutica se rebela, e meu pai falou para minha mãe, se veste que nós vamos ao enterro. Aí minha mãe falou, mas vai ser uma coisa... Ele falou, se veste que nós vamos ao enterro. Meu pai não admitia a réplica, né? Quando meu pai e minha mãe entraram, todos os oficiais viraram de costas com a família. Porque ele era piloto do Getúlio. Que coisa, hein? Querido, eu vou dizer uma coisa. Eu vi meu pai chorar 2 vezes. Quando Getúlio morreu e quando o pai dele morreu. Eu pensava que meu pai não chorava. Pois ele chorou. Quando Getúlio morreu e quando meu avô morreu. E depois ele pilotou para JK também? Não. Não, só para o Getúlio. Só para o Getúlio. E aí todos aqueles que eram próximos, que aí também com João Goulart vão se meter em várias coisas, vão para a China, vão para isso. Meu pai, lembre-se, odiava a política. Em primeiro lugar, pai. Então meu pai tinha várias severas críticas ao pessoal de João Goulart, de horror de comunista.
Meu pai era americanoide de último grau, mas, em primeiro lugar, a pátria. Outra coisa, ele era um democrata. Ele acreditava no voto. Tem que manter o cara até acabar o mandato. Aí tu imagina quando vem a ditadura e quando vem... Sabe o que falava meu pai? Que ele era uma incógnita, que ele era um mistério. As pessoas, não é possível que o cara seja tão ingênuo e tão apolítico quanto ele parece. Ou seja, será perseguidíssimo. Porque ele não era comunista, mas era getulista. Gostou? Então, o que eu vi dentro da minha casa? Eu vi dentro da minha casa o desespero do meu pai, aquele cara que amava a pátria acima de qualquer coisa, com aquele fardamento, sendo demolido em nome daquelas ideias. E ele vai pedir aposentadoria com 40 e poucos anos. Hoje, né, eu tenho noção, Jorge, do que isso significou para meu pai. Naquela época eu não tinha. Hoje eu tenho noção. E da pior e mais dolorosa maneira possível. Porque quando começaram aquelas denúncias de que as pessoas eram torturadas, que se jogava gente do avião, denúncias horríveis, meu pai disse, não acredito em nada disso, não é possível que as Forças Armadas se prestem esse papel. Até que houve o assassinato, né? Nem vou falar nome nessa gravação, mas de um oficial, de um militar, muito amigo do meu pai, da aeronáutica, que na verdade ele será assassinado pelas costas por outro militar. Traiçoeiramente, da pior maneira possível, e isso chegou aos ouvidos do meu pai. No dia seguinte, meu pai pediu passagem para a reserva. Não, então eu imagino que isso significou para meu pai. Que decepção, né? Quer dizer, primeiro ele viveu aquela coisa de ser piloto Getúlio, e meu pai tinha horror daquelas coisas do poder, né? Ele ficava horrorizado com a atitude das pessoas para chegar ao Getúlio, para fazer pedido. Tinha umas coisas interessantes, eu adorar saber. Você sabe que a única mulher... Getúlio nunca admitiu que mulheres entrassem no avião presidencial, para evitar fofocada. Sabe que a única mulher que Getúlio permitiu que entrasse no avião era minha mãe. Você imagina ciumada no meio das outras mulheres, dos outros pilotos. Sim, porque minha mãe e meu pai diziam, você não abre a boca, você não pede nada, entendeu? Então minha mãe se mancava. As outras sugeriam várias coisas, entendeu? Aproveitava estar perto dele para fazer pedido. Ou seja, eu conheço essa política realmente, Jorge. Lia, nós já estamos aqui no final. Bom, eu sabia que nosso tempo ia ser maravilhoso. Está estouradíssimo, te agradeço muito. Filha de piloto getulista, neta de avô integralista que ficou um ano na cadeia. Isso. Casada com um socialista, um homem de esquerda. É isso. E uma educadora exemplar. A Lia é isso. A essência dela eu me vejo como uma educadora, como uma professora. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Quando eu vou em palestra, aí as pessoas mandam aquele currículo, querida, não põe nada dessas bobagens. Eu sou professora da UES, sou educadora. Sabe por quê? A gente às vezes vai falar para um público super simples, super humilde, professores que recebem um salário miserável, aí eu vou chegar com uma lista de currículo. Isso já humilha as pessoas. Já cria um abismo entre o que eu estou falando. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu nasci branca, classe média, morando na zona sul do Rio de Janeiro. Com um pai que foi até ministro, que foi piloto de presidente da República. Um avô que foi o primeiro a se formar médico. Eu estou no lugar que as pessoas privilegiadas como eu, nesse país chegaram. E onde pessoas que deveriam estar no meu lugar, que talvez fossem muito melhores do que eu, nunca conseguiram chegar. Eu não me esqueço disso. E os meus alunos dos trabalhos, agora eu obrigo todos. Procura se tinha negro. Tinha mulher. Qual é a diferença? O que essas pessoas passavam? Ah, mas não é o tema. Bota um pé de página, bota uma nota. Tem que denunciar. O que é a história desse país? É muito simples dizer que Friburgo é conservador. Não é conservador. O Brasil é conservador.
O Estado do Rio está cheio de contradições, começa com essa fusão. Isso aí. Tá certo. Obrigada, Lia. Obrigado, Lia. Prazer revê-la.